Salve, salve pessoal, muito boa noite. Estamos mais uma vez aqui na live com a conferência E3, hoje com a conferência da CAPCOM. Boa noite, Zé, como é que estão as coisas por aí? Fala galera, fala Hermeto, pô, tô animado, né? Capcom é Capcom. Vamos que vamos. Vamos ver, né? Como é que vai ser isso aí? Expectativas para Monster Hunters, Great Ace Attorney. Vamos lá, vamos ver. Salve Saulo, boa noite. Tranquilo? Then we'll wrap up with some updates from our friends at Capcom Fighters. So what are we waiting for? Let's get started. Our first stop today, Resident Evil Village. The Resident Evil franchise continues to pioneer the latest and greatest in survival horror. The team has been blown away by the response to Resident Evil Village, which launched last month. Agora sim tá show as câmeras, não, Saulinho? Agora deu pra planejar melhor. Agora tá até com moldura, Saulinho. A gente vai usar moldura pra live, pra evento, assim. Vamos ver aí o que eles vão mostrar de Resident Evil Village. Pena que não deu pro Lucas se juntar a nós, mas amanhã tá todo mundo aí de novo. Amanhã ele tá aí de volta. Where's Rose? She's everything to me. I think it's time you left things in my hands. Engraçado eles falando do jogo que já lançou e o pessoal todo já finalizou e tudo, né não? Vamos ver, né, se vai ter às vezes uma atualização, alguma coisa, né? Tomara que esteja. Hi everyone, my name is Tsuyoshi Kanda, producer on Resident Evil Village. I wanted to take this opportunity to thank everyone who's played since we launched the game in May. We hope you're enjoying this new chapter in survival horror. As a reminder, everyone who plays Resident Evil Village will gain free access to our online multiplayer title, Resident Evil Reverse, where players go head-to-head with their favorite Resident Evil heroes and bioweapons. Tu sabia desse aí, José? Desse Reverse aí? Não, muito doido. E ganha acesso gratuito, você viu ele falando? Que já tem um jogo? É. Não escutei, né? Que loucura, hein? Muito legal. É tipo a pegada dos multiplayers, dos survivals que tinha nos outros Resident Evil, né? Pois é, ele falou com todos os personagens de todos os Resident Evil. Isso que é doido. Resident Evil 5 já estão trabalhando aí na DLC já. Uns multiplayers bem doidos também. Isso é legal, né? Demais. Desligar um pouquinho do jogo padrão e tal. Olha lá ele lá, José. Monster Hunter. Let's dive into the brand new story-based RPG entry to the series, Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin. Vamos lá, esse jogo aí tá gerando expectativa demais, viu? Ele ser um novo estilo de Monster Hunter, sem ser aquela pegada só entrar no mapa e caçar os monstros, mais RPG e tal. Mas eu tô com medo de ser meio Pokémon demais. Tem esse problema, né? Vamos ver esse novo trailer aí. This was his fate. Red may have been strong and skilled, but against the awesome power of nature, he was merely a man. He never stood a chance. All around, things just kept getting worse. But I heard that Guardian Ratha had survived and returned. Bonita a arte, né, cara? É bonita, a arte tá bonita. Não é por nada não, mas como é que Zelda Breath of the Wild ditou muita arte desses anos, né? Tá com certeza. Pra caramba, né? Só de ver você já lembra na hora de Zelda, né? Com certeza. Saulinho que gosta muito de arte aí também, o que você tá achando, Saulo? This is destiny. This is the legendary monster, Wing Ratha, the monster with the wings of ruin. It's said that a beat of its wings can bring about waves of destruction. Many people believe there's a connection between the strange happenings and the wings of ruin. The pits are appearing everywhere, and they're emitting a strange light. Tá bonito, hein? O jogo tá bem legal. É muito legal, não tá?
Teve uma pira lá que você vai coletando os ovos pra bridar os monstros. Eu achei essa pegada muito Pokémon. Eu não sei como é que vai ser no jogo real, mas Sim. Tem que ver talvez se a funcione gameplay bem. Vamos ver como é que vai ser. Entendi. Ver se a gameplay Tá bonito, vai né, não, ficar Saulinha? É isso aí. Tá bem bonito, gostei muito também, só. E engraçado, né, que a gente joga o Rise, nós três, né? A arte já é muito bonita, muito diferente, mas eles ainda não fizeram outra... É outra pegada, né? É mais animado mesmo. Why are all of these pits appearing? And who are those people who want to take Ratha for themselves? All I have are questions. If there's worry or doubt in your voice, Ratha will become anxious too. He needs Curti muito as roupas dos personagens. to protect him, no matter what. Vai ter crossover com o Monster Hunter Rise. Você pode pegar as roupas desse dentro do Rise e vice-versa. It's too much for his body to bear. Que foda. Da hora esse dragãozão, hein? Esse vai ser só pra Switch também? Não, vai sair pra PC também. Riders can bond with monsters. Surely you can groove with fellow. Sonistas choram. Todos Se eu não choram. me engano, vai sair pra PC também. São pegadas diferentes. Um puxa pra cartoon e outro pra realismo. É isso aí, Solim. Totalmente diferente. E os dois têm seu lugar, né? A verdade é essa. Eu gosto muito das duas. Taught me that. I believe in the strength of humanity. Maravilha, hein? Tô animado. O que eu acho que esse Monster Hunter pode trazer de novidade, que pode atrair muita gente aí pra franquia, é a contextualização, ter uma história mais puxada, ter mais coisa nesse sentido, saca? Que a maioria dos Monster Hunter coloca só uma contextualização básica ali, mas o principal é a caça mesmo. E talvez vamos ver como é que eles vão misturar isso aí, a gameplay com a história, mas talvez consiga atrair bastante gente, né, pra franquia. Exatamente, eu acho legal. Tipo assim, o outro tem história, mas não é assim, né? Mais pauleira, né? Mais aquela coisa de caçar e a história ali da vila, né? Não tem uma história linear assim, tipo. Dessa forma. Eu acho que vai ser legal também. Pois é. Vai sair pra PC, se não me engano, nessa hora. Eu também acho que vai sim. Eu acho que eu vi lá na Steam, inclusive, já. Ah, tá bonito na demais. Epic e na Steam. Olha os amigos, sensacional, hein? Aí, olha o crossover que eu falei. Muito legal o crossover. Ali só tá Switch, mas... também. Looks pretty epic, right? Isso aí And não how tem about that problema nenhum. announcement? The canine companion Palamute from Monster Hunter Rise will be joining Monster Hunter Stories 2 as one of the new Monsties in the first free title update coming soon after the game's release. You can get an early peek at the game with the Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin trial version starting on June 25th, which also carries your 25 de junho aí progress a over to the versão full trial. game release just a few weeks tô later on animado. July 9th. That's not the only way to join the hunt. Vamos fazer uma conferida aqui, né? Made Monster Hunter Rise a huge success earlier this year, and we have even more content coming, including a new collaboration on the Rise. Let's find out more. Vamos ver. Colabo e mais conteúdo, hein? Vamos, mais conteúdo pra Rise. Nós vamos fazer um conteúdo novo de 2 em 2 semanas, quase. É. No canal em breve vai ter conteúdo de Monster Hunter. Jogo que eu e Betão gostamos muito já. Primeira colaboração entre os dois Monster Hunters, obviamente, né? Eu lembro que no Monster Hunter World teve uma colaboração com Final Fantasy XIV, né? Será que vai ter alguma coisa do tipo nesse Rise também? Seria legal, né? Não com Final Fantasy, mas com algum outro jogo e tal. A inclusão dela no Rise, né? Do gatinho. Pois é. Tem no Monster Hunter Road, você tem o Behemoth pra você lutar contra ele. E ele é forte pra caramba, tá difícil demais de bater nele. A arte é muito diferente na hora que eles colocam o jogo lado a lado assim. Mas ficou style as armaduras, né? Olha lá que doido. Ah, muito bom. Aí falou o que você falou aí, ao contrário. Mais monstro pro Rise, né? É. Bem que você tinha comentado comigo que ia ter. Pro Rampage ali também. Olha o Diablos aí. Gigante. Muito doido. Essa calça de couro aí. É, tem umas coisas que são... Bem Final Fantasy, né? Tipo Final Fantasy 12.
O gatinho de kimono, que maravilha. Corujinho diferente. Conteúdo pago, sempre. Sempre tem alguma coisinha, né? Tem que ter. Maneiro, gostei. Corujinha nova. Bom demais. Legal. There has never been a better Querendo ou não, esses cosméticos são legais, né? with all the new updates to Monster Hunter Rise Isso aí. and the launch of Monster Hunter Stories 2 this summer. We can't wait to hear about your own stories of adventure. Well, that's not the Será que ela only joga thing Monster Hunter? Capcom has in store for us this July. Vamos ver o Fans que of vai ter Phoenix aí, Wright will have novidades. new chapters to explore with the release of the Great Ace Attorney Chronicles. Ah, sim, sim, sim. North American and European future attorneys will finally be able to get their hands on the Great Ace Ace Attorney. Attorney Adventures and the Great Ace Attorney 2 Resolve, which were previously only available in Japan. You'll Maravilha, hein? Vai chegar aqui pra nós, hein? 19th century Show. Japan and Finalmente. London. To play as Esse jogo é muito famoso lá no Japão. Phoenix Wright's ancestor in this action-packed prequel. Now let's hear more about the story. Vamos de Great Ace Isso Attorney. aqui é grande, né, velho? Quantos mais eles apostarem, melhor pra eles. Welcome to the center of the world. Great Britain's mighty capital, London. This country is incredible. I will become a lawyer. I have to. So then, let us unravel this mystery and discover what events led to this curious murder. Who are you? Herlock Sholmes. You must have heard of me. We must solve this case, Naruhodo-san. Let us engage in the art of deduction. Mr. Naruhodo. Herlock Sholmes. Sinistro, hein? Well, Herlock Sholmes. Fala, Davi Souza. Salve, salve. Olha o Davi aí, boa noite, Davi. Você gosta de Ace Attorney, ô Davi? É legal demais, não é? The defense Sentimos só falta ontem aqui, do você e do Saulinho. Da Bianca também. Objection! Your testimony completely contradicts the facts. Tô ansioso pra amanhã também. Objection! My lord, with all due respect, this is an outrage! A luta é no tribunal. Mr. Naruhodo. É muito bom, né, Davi? Também acho, cara. Muito legal o jogo. 10 new cases and 8 Então da massa, sempre where you presente. can take on the role of a defense attorney. Now, we all want to see some gameplay, right? Let's take a closer first look at 2 gameplay features new to the franchise in the Great Ace Attorney Chronicles. Dance Hora of de Deduction gameplay. and Vamos de Summation gameplay. Examination. Hello, I'm Jonathan, Capcom's marketing brand manager for the Great Ace Attorney Chronicles. So this is the capital of Great Britain. Where to? The Supreme Court in Whitehall, if you wouldn't mind. The Capcom team is thrilled to present 2 new gameplay features, Dance of Deduction and Summation Examination, coming to the Ace Attorney. O voice action em inglês tá até bem feito, né, Beto? Tá interessante. Eu já ia comentar isso, porque que eles estão mostrando voice action em inglês. Pois é, não tá, mas assim, não tá incomodando não. Não tá dando aquele contraste horroroso. Tá não. Situations that require further examination with the help of Ryunosuke's legal aid Suzato and the brilliance of deduction from Detective Herlock. Herlock will proceed to present Tá maneiro o 3D, tá legal. Os personagens a grandiose têm muito yet carisma, long né? series of conjectures. Gostei do 3D, tá bem colorido. Me lembrou muito aquele Fullmetal de PS2 que eu gostava muito da arte, lembra? Sei. 3D mais coloridão. Aham. Eles podiam lançar jogos novos de Fullmetal, né, mano? É uma franquia que tem tanto potencial, né, cara? Não falo não. Imagina um multiplayerzão. Nossa, ia ser bom demais. Um pouco explorado, época ruim, né, de ter lançado só pro PS2, não veio mais Pois coisa. é. Pô, um jogo de Fullmetal tinha tudo pra bombar. Isso é legal, claro. Como que fosse um remaster, né, sei lá. Pois é. Jogo da dedução.
A tradução é sempre bom, né, Davi? Sempre legal, né? Pois é, verdade. Que bom, né, mano? Que bom que traduziram mesmo. Ryunosuke and Susato will then discuss to correct the flaws in Herlock's deduction. Foda, né? Já tem uma galera que não consegue o inglês, né? Japonês, então. Mas, mano, sério mesmo, a quantidade de jogo que você só tem em japonês ainda é muito grande, cara. É muito grande. Tem umas franquias que a gente nem sabe que existe aqui no ocidente, cara, que bomba lá e nunca chega, mano. É complicado demais isso. Sabotar que porque Nintendo não traz duas estrelas em inglês, o tanto de franquia oriental que não veio pra cá ainda. Upon uncovering the truth, Ryunosuke and Herlock enter into a semi-metaphorical, semi-literal dance that brings them to the conclusion of the dance of deduction. Tá muito legal o jogo. Sacadas, né, mano? É muito. Tipo, interpretação, é uma gameplay, né? muito. É muito única, né? A gameplay desse jogo. A verdade é essa. Não tem muita coisa assim semelhante. O que você acha, hein, José? Oi? Não é uma gameplay comum, né? É muito autêntico esse jogo, eu acho. É. O que vocês acham? Hein, pessoal que tá aí no chat? Conhece algum jogo parecido com The Ace Attorney? Eu achei legal que tem essa pegada meio de point and click, Telltales, né? De você interagir os personagens, escolhendo as falas e tal, mas tem a gameplay diferente, né? Ela é bem fluida também, né? Não dá preguiça ficar lendo texto. Não, é interessante, cara. Pra quem gosta, né, desse negócio de investigação, de dedução, claro que não é um jogo pra todo mundo, né? Só que é porque tem muito jogo com muito texto que é muito parado, né? Tipo assim, querendo ou não, os personagens estão mexendo muito, tá tendo animação durante o texto, né? Tá bem legal. É isso mesmo. Examine each statement carefully and select isso que o Saulo falou, eu não conheço. to call out the flaws in their logic. Bulk? Também não conheço, Saulo. Depois vou até dar uma olhada. Bulk eu não tô lembrando aqui agora. É mais ou menos nesse estilo mesmo também? Be ready to provide evidence from the court record to help prove the contradiction in their claims. When you successfully point out one of these contradictions among the jurors, you might just change their minds too. Mas bully não é tanto assim, não é? Ô José, você jogou bully, não jogou? Mas o bully... Só errou ali de digitação. Saiu errado, mas o bully da Rockstar... O que eu lembro do bully é aquele que era parecido com GTA. Não, se for da Rockstar, eu acho que não. Assim, só se ele tá falando só das partes de diálogo, assim. Aí parece um pouco que tem essas coisas da interpretação, os textos e tal. Mas o gameplay é bem diferente. Aí se for sobre a questão do diálogo, lembra um pouquinho assim a interpretação então, das câmeras, né? O jogo de câmera rápido. Você tem que ir fazendo as ações enquanto tá rolando a conversa, isso parece mesmo. O jogo no geral é bem único. That's a look at the new premieres from Capcom. But what about East? Bully, inclusive, podia rolar, né, pra Switch. Podia. Até hoje você não viu nada assim, né, Davi? Pois é. Mas ô Saulo, explica aí pra gente esse bully aí. São as partes que eu falei mesmo lá. Entendi. Tá certo. Entendi. Não saiu nada da Rockstar pra Switch, né? Sacanagem. Podia ter. Os jogos mais antigos podiam rolar, né? Podia rolar, né? Mas é tem complicado. Até mobile, né, cara? Tem tipo 3 GTA pra mobile, assim, mobile, né? My name is Vicious, commentator for the Capcom Pro Tour as well as Street Fighter League, here with competitive Street Fighter V Pro player Tour? and host extraordinary. Esse é do Street Fighter? Não sei se é só Street Fighter, mas é o campeonato dos esportes. That just sounds beautiful. It has a ring to it, and I think that's the perfect word to describe what we have. Deve ser, eu nem sei se é Capcom ou outra coisa de esportes sem ser Street Fighter. It just feels right, and you feel the electricity in the air.
Marvel vs Capcom. What? That was nasty. Pelo visto, você assiste. Don't fully know what competitive Street Fighter V is. The long and the short of it is this. We travel all around the world, state to state, country to country, and we try to bring our opponent's life bar from 100 all the way down to 0 and feel pretty goddamn good doing it. That's right, Rob. If you think you're the best in your region, sign up for Capcom Pro Tour to prove it and become possibly a Vai se inscrever lá, José? at Street Fighter V. Ué. Eu gosto muito, velho, mas os caras são bizarros. Os caras jogam demais, cara. Outro nível, né? E pra você ter noção, eu jogo mais Mortal Kombat do que Street Fighter. Eu sou melhor no Mortal Kombat, né? Mas mesmo assim, os caras têm um nível insano. O cara enxerga umas coisas no jogo, as mecânicas, os caras sabem cada detalhe, né, mano? Explora cada detalhe. Tem que manjar demais, né, mano? O segundo melhor player do rank do Mortal Kombat 9 era de Belo Horizonte. Ah, é? Eu conheci ele, eu fui jogar uma play com o cara. Não dá nem pra encostar no cara, né? Eu dei um hit. Se deu um hit, tá até bom. Davi, não vou poder ficar até o fim, mas na próxima live eu apareço. Boa noite pra vocês. Tranquilo, Davi. Obrigado aí por comparecer o tempo que deu aí. Até a próxima. Vamos tá aí. Hoje mais tarde vamos entrar com Code Vein, Far Cry também. A programação da semana tá boa. Obrigado aí por acompanhar a gente. Boa noite aí, bom descanso. Valeu, Davi. Valeu pela presença. Amanhã nós vamos de Nintendo. Durante a semana vai ter mais live aí também dos games. For Japan for the Capcom Pro Tour. Not only can you catch the Capcom Pro Tour live on the Capcom Fighters channel, you can a community de esportes da Street Fighter é muito grande, né? YouTube, Twitter and Facebook. Of course, acho que de jogo de luta, Mortal Kombat, Street Fighter e Smash Bros são os maiores, né? É bem isso, né? As well as catching some of the community-focused content that we have on Capcom Fighters. We have No Neutral, the official pre-show of the Capcom Pro Tour. We have sets where we take players from around the world and play off in an exhibition first to 10. Not only that, actually, we do have Street Fighter League that's happened season after season, non-stop action. 6 teams of 3 duke it out in this battle tournament series to see who will walk away with the championship and the $150,000 prize pool. Street Fighter League is something that you don't want to miss because normally we only have 1v1 content, but now you actually have your confesso que eu sou muito leigo nas competições Street Fighter. Você sabe me falar, José? Tipo, na hora de se é X1, se tem banimento, tipo, você bane um personagem que o cara não pode escolher. Sabe mais ou menos como é que funciona? Não sei, tem muito tempo que eu não assisto nada de campeonato. A última coisa que eu assisti foi Smash Bros, cara. Entendi. Muito tempo mesmo. Deve ter alguma mecânica parecida com essa, né? Mas assim, os vídeos de final são insanos de engraçado, assim. Todo mundo pirando no fundo. Os caras super tensos. É cabuloso. Imagina. É da adrenalina você ver os caras jogando, é muito doido. Tipo assim, os caras defendem um golpe exato, é bizarro, cara. Pelo menos assim, eu acho muito fabuloso. Highly recommend everyone to stay tuned for future Capcom Pro Tour updates on the Capcom Fighters channel. And again, we've had so many events so far. We started off with the Japan region. We've had a couple of more events going on afterwards, but the action does not stop. In fact, we're going to be continuing off with the Midwest region for the Capcom Pro Tour. I know you're definitely excited about that. 100%. I mean, of course, your boy is. Mas é legal, né? Como é que cresceu muito, né? Esse mercado do esporte, né? Competitivo, né? Do videogame competitivo. Né? Nossa, tem muito, velho. E é um negócio que gera agora milhões em volta dele, né? E é legal, virou um show né, business completo. Assim, você vê que tem colégio hoje em dia no Canadá e outros países que tem espaço para isso, né? Oficinas, aulas, espaço para galera profissionalizar, quebrar esse preconceito com videogame, né? Demais. Que nem eu tava comentando com o Lucas no nosso primeiro podcast aqui, muitas vezes em vários lugares do mundo já, quando você chega com uma criança em quesito esportivo e pergunta o que ela gostaria de ser, qual esportista ela gostaria de ser, ela fala que queria ser uma e-esportista, né? Jogar algum jogo eletrônico como esporte profissional mesmo. Isso é legal. Coisa que seria impensável, né? Há alguns anos atrás. Exatamente. É bom, né? Quebra um tanto de preconceito de paradigma, né? Sim, com certeza. Evil Village is back with the latest installment of the survival horror experience and RE-verse as part of the franchise's 25th anniversary. We have new adventures to embark on in the world of Monster Hunter,
with Monster Hunter Stories 2, Wings of Ruin, and Eu fiquei Monster bem Hunter feliz com Rise. Monster Hunter. And don't forget to go back Bonito, in né? time with the great Ace Tá legal Attorney demais. E into the family history of Phoenix esse Wright. crossover tá legal demais. Finally, don't miss out on the esports fun. Make sure you catch the latest matches with Capcom Fighters. There really is something for everyone here today. But don't go anywhere yet. Join the conversation on Twitter and make sure you check out the Capcom virtual booth on the E3 portal to watch all these videos again and more. I'm Rachel Querico, aka Seltzer. Thank you for being part of the Capcom experience at E3 this year. Viu, né? Foi bem curtinho, né? Nem meia hora aí de conferência, mas coisa boa, né? Tudo que apresentaram foram bem interessantes, né? O que você achou? Tinham dado ideia que ia ter coisa do Monster Hunter, né? Eles só deram mais detalhes. Mas é isso, né? Querendo ou não, quando é estúdio específico, né? É um pouco menor, né? Do que não tem como, né? Não tem como comparar com a conferência da Microsoft, que vai falar sobre jogos de várias desenvolvedoras, né? Que vão entrar pro Xbox e pro Game Pass, etc, né? Mas assim, o que eu tenho reparado no geral, né, 3 é que ninguém tá falando demais no lançamento futuro, né? Não tá caindo nessa armadilha mais de ficar falando demais e atrasar com prazo e tal, né? Essa E3 tem sido bem estável, né? Tá todo mundo meio que na zona de conforto, assim. Pois é. É bem isso mesmo. E até pelo evento ser online e tal, né? Os caras preparam ali antes, né? E não tem... acho que é mais tranquilo ali, nesse sentido de improviso ou coisa... Já sabiam há muito tempo que ia ser online, né? Deixa eu deixar isso aqui. Eu acho que não, cara. Pelo que eu tinha visto, não. Mas é turno, vai ser turno sim, José. É turno. Batalha em turnos. Eu achei que ia ser igual o Final Fantasy XV, tipo, né? Misturando os elementos, mas não achei que fosse ser 100% turno, não. Ele vai ser em turnos, pelo que a gente viu até agora, né? Se vai ter outro tipo de jogabilidade, não sei, mas ele mostra ele entrando numa batalha contra um monstro e tal, e você tendo que escolher ações. Aí parece que os monstros é como se fosse um Pokémon entre aspas. Ele tem as habilidades, aí tem como você mexer no setup de habilidades dele, maximizar uma árvore de fogo, maximizar uma árvore de gelo. Aí tem como você extrair habilidades de um monstro específico para outro e dar uma mesclada. Parece que ele vai mexer bastante com estratégia mesmo. É, jogo 100% novo, né? Dentro do mesmo universo, bem legal. Pois é, uma experiência completamente nova, Saulinho. É verdade. Vamos ver como é que vai dar. Que nem eu tava falando, eu acho que pode talvez atrair uma galera que não gosta muito da pegada só de caçar, sem stories, sem muita estratégia, entre aspas. Claro que tem a estratégia, mas ali é mais reflexo, entender o monstro e tal, pra franquia do Monster Hunter também, né? Vamos ver como é que vai ser a aceitação desse jogo, porque ele é muito diferente, realmente ele é muito diferente do que a gente tem comumente em mente aí de Monster Hunter, não é não, Zé? Com certeza. Bem pegada, bem diferente, arte diferente, tudo dentro do mesmo universo, mas eu fiquei com vontade de conferir, a gente pode trazer aqui pro canal, né? A gente já tava com o intuito de trazer umas coisas do Monster Hunter Rise, né? Podemos trazer, com certeza. Com certeza podemos trazer sim. A partir de agora, a gente vai ter alguma outra conferência aqui de algum outro showcase? Tem 30 minutos agora, eu acho, da Razer. Mas eu não sei se é da Razer, né? Não sei o que eles vão... Quero ver se... Vamos tentar colocar aqui ao vivo? Podemos, já que foi curtinho. Pois é, A gente nem divulgou não, mas vamos falar um pouquinho. Eu te mandei o link aí oficial agora pra você botar no... Beleza, deixa eu pegar aqui. Tá no Discord. Tem o Story 1, né? Pois é, tem esse Story 1, só que eu acho que ele tem tanto tempo, cara. Eu acho que ele foi pra época do DS, talvez. Eu confesso que eu não cheguei a jogar ele. E eu também não sei qual que era a pegada dele direito, não. Mas se tem o 2, né? Tem que ter tido um, né? Eu nem sei qual que é a história. O link tá no Discord aí, Beto. Tá? Vai começar em 40 segundos. Beleza, tem como ser... tranquilo, eu abro aqui. Lugar, a câmera vai dar uma bugadinha aí, pessoal, mas é rapidinho.
Beleza. Vou começar em 20 segundos. Vamos entrar ao vivo aqui com a Razer então, pessoal. Vamos ver, né? Vamos ver o que vai ter aí. Welcome to the Razer keynote at E3, the world's biggest video games convention. We have got an insane show for everyone today. We have come a long way here together, for gamers by gamers, and today we're one of the biggest gaming brands in the world. We span hundreds of millions of gamers, from PC gaming to console gaming to mobile gaming. But what I'd like to talk a little bit about today, to kick things off, is PC gaming. Something. Será que eles vão lançar alguma coisa mais forte de hardware? Tipo, eles estão fazendo alguma coisa só de periférico mesmo? Ô, cara, não sei, vamos ver. Eu não sei muito o que esperar, não. Sinceramente. Porque até onde eu sei, eles só fazem os notebooks, né, otimizados com as marcas de hardware. Pois é. Lá, notebook. Verdade. Gaming luggables back in the day. Deve ser o Game PC ali. Achei que eles iam começar a fazer alguma coisa para desktop. Além de periférico. In the sense it was super thin, super light, and super powerful. And it ushered in probleminha na minha luz aqui, galera. Of gaming laptops. And since then, José misterioso ali das luzes. The entire industry has moved to follow in the footsteps of the Razer Blade. Salve, Lucas, boa noite. Já acabou a tia Capcom. Não deu nem meia hora a conferência da Capcom, mas foi interessante. Foi direto ao ponto. Apresentou ali... Apresentou não é de jogo novo, é mais o Great Ace Attorney e o Monster Hunter Stories 2. E mostrou um pouco mais do Monster Hunter Rise e do Resident Evil Village também. Falou do modo multiplayer online que vai ter. Disponível para quem já tem o jogo base do Resident Evil Village. Triste, né? Foi bom, foi interessante. Mas foi rapidinho mesmo. Feito pra gente. Foi quase feito pra gente mesmo. Mostrou novidades do Monster Hunter Rise também. José tá aí de volta aí, ele escondeu, se apareceu ele escondeu, mas já tá aí de volta, né não, Zezão? Salve, Luquita. Mais coisa de Monster Hunter do jeito que você gosta. Couple of years is when is Razer going to make an AMD? A gente entrou mais porque foi curtindo da Capcom, né? Mostrar um pouquinho da Razer, o que tem aí. Vamos acompanhar um pouco a Razer aqui. Falei que ia ter parceria lá. Parceria com a AMD, né? É com a AMD. A AMD tá destruindo essa geração, né? Tá Todos bem. os testes, tanto pra... Assim, não sei, tem alguns lugares que eu não olhei, né? Mas assim, pelo menos as coisas que eu mexo, né? Que é 3D, edição de vídeo e tal. Fora os jogos, né? Todos os jogos da última geração, todos tiveram um desempenho melhor com a AMD. Pois é, acho que talvez, não sei, né? Não quero falar uma coisa que eu não tenho certeza, mas tenho a impressão ainda que placa de vídeo eles ainda estão um passinho atrás. Deve ser uma fortuna isso aí, né, Lucas? Também acho, viu? Mas questão de processamento, os clocks, benchmark, os testes todos, eles estão bem melhor. Estão bem bons, né? Deram uma superada na Intel aí, eles fizeram uma tecnologia nova de funcionamento de núcleo. Tá muito bacana. Mas é que eu tô trocando, né? Tô migrando. Primeira vez na vida que eu vou largar a Intel. Tá na hora. Também já tô de AMD aqui. E nós estamos fazendo propaganda de graça aqui. AMD, nota a gente e crush. É verdade, demorou muito para alcançar. Várias gerações a AMD ficou bem para trás. Agora que chegou, mas a Nvidia tem o DLSS. Isso é verdade também. Vamos ver como é que a AMD vai responder, né, não, Lucas? Now, one thing that we do at Razer that all of you are familiar with is that we look at doing really premium builds. We've got CNC'd, machined chassis. We want to make sure that you've got the best possible no flex kind of chassis, but many of the ones out there don't have that. And of course, cooling. Many of the 14-inch gaming laptops are a AMD era um Pegasus. Pegasus deve ser. Pegasus? O logo da década de 90? Eu não lembro do logo da década de 90 não. Qual que é, José? Você lembra? Sem chance, velho, de eu lembrar.
Now, in terms of having all this last gen, Lembro não, Lucas. many of them are still. Na época aí eu não sabia de nada de nada. Jogando videogame mesmo. E ir pra aula. So on and so forth. And Meteoro de Pegasus? Dessa força pega azul. Agora ele deu sua força crédito. Ah, o logo era um Pegasus? Ah, entendi. Agora eu entendi. imagination. But at Razer, we've got loads and loads of imagination. And what did we want? Tô afirmando. A whole lot of ultras. Ultra what? Well, ultra powerful. Ultra powerful. Ultra powerful. We want it to be ultra thin. We want it to Que be isso, ultra hein? fast. We want to have ultra connectivity. We want it to be Vai ultra. chegar no precinho do Alien Air isso aí. Ó. É, se conseguir fazer isso tudo aí por um preço acessível, eu quero só ver. 29K, primeiro modelo que chegar no Brasil. But let's talk about how ultra powerful the new Razer Blade 14 is. Now, Mostra aí together pra with nós. AMD and Razer, we have designed and engineered in a single line the world's most powerful 14-inch gaming laptop. This is Eles já estão falando que é o mais poderoso, né? É, quero só ver. Quero só ver. 14-inch gaming Vamos laptop. cumprir a promessa. É, afirmado desse jeito, né? É cabuloso. Cabuloso mesmo. CPUs on the planet today. Ah, Com normal, né? certeza que vai ser caro, né, Lucas? Ryzen Normal. 5900. Respeitar o histórico do país. This is Olha esse truly processador, mano. incredible CPU. We are talking about a Vai ser o série class 8 AMD cores. processor, and it's 5000 séries, são os novos. unlike many of the other laptops out there using the HS class processors, we are using a Nossa, HX class 4.6 GHz, caralho. processor. Não, mas esse é o limite, né? Não é o base, não. Ali eles não colocaram o base, acho não. Acho que esse é o limite. É limite, deve ser. Level. Por isso que é up to. Deve Salve, ser Léo. 3. Boa noite, cara. Deve Prazer ser- ter você aqui com a gente. Quanto tempo? Como vai? Gigahertz of Deve ser 3.2. This is an insane, Fala, Léo. insanely great CPU. And joining me here today talking Bom about que você apareceu aí. to make the É, ué. ultimate AMD gaming Léo laptop. Lima, Amanhã acompanhando você aí vai a curtir live. mais, Léo. Amanhã é a live da Nintendo. AMD. Nós vamos fazer cobertura aí também. Hoje foi mais rapidinho, só mostrar umas coisas da Capcom. Agora a gente tá de curioso vendo aqui ó, lançamentos novos de hardware da Razer com a AMD. Vendo os notebooks de mais de 15 conto. Os notebooks a gente vai sonhar com eles bastante, mas não vai ficar por lá. Ô Beto, mas aquilo ali deve ser uns 3.2, viu, cara? Base, né? 4.6 deve ser overclock. É, base, com certeza. Não, com certeza. Não, 4.6 base não tem como, não é possível. Valeu, Lucas. Bom trampo aí pra você, Lucas. Até mais tarde. Elite gaming performance on a thin and light notebook with amazing battery. Mas assim, essa parceria já mostra, né, velho? Que a AMD tá ditando esse ano. 8 por 16. Ah, agora acabou de responder a nossa pergunta. Patches workloads, reduces latency when gaming, and performs 3D renders at breakneck speeds. Aí, ó, perfeito pra você, José. É 16 threads, né, velho? Reproduz. O top 16 threads é o 5950, né? É. Falou ali que reproduz renderização em 3D perfeitamente. And all of this is Não, based por isso que eu tô passando pra AMD. Tem condição. Pois é. The AMD Ryzen 9 HX series was designed to deliver the most immersive gaming experience you can get in a laptop with zero compromises. From all of us at AMD, congratulations to Min and the entire Razer team for outstanding execution on this project. Tô achando engraçado, né? Eles estão falando aí de Ultra Powerful em relação a ser um PC gamer, dedicando nesse momento, né? Não sei se eles vão falar ainda, mas falando 100% da CPU. Como se, mas pensando bem, a CPU não é muito bem o que é mais importante para ser Ultra Powerful para o PC gamer, né? Pois é. Vamos ver o que eles vão falar mais ainda. Aí, ó, vai falar agora. Ah, agora vai falar. Porque tem que casar, né? Não adianta nada. Pois é, ué. Se você tiver CPU foda e não tiver. GPUs, and we're talking of course. Eita, 30 É cents. uma RTX 3070. Our engineers and Caralho. we've been Brabíssimo. for many years. We've been optimizing. Cara, já We've tá- got the best GPUs in the world with NVIDIA. They've got up to 8 gigs of VRAM.
30 séries. 8 GB de VRAM, mano. Notebook, né, velho? Tipo assim, bizarro. 100 watts of Uhum. power. We're not talking about the 80 watts that everyone else is doing. We've pushed it Realmente é um poder cabuloso, né? up to 100 Cabuloso. watts of TGP. Fora a memória RAM, realmente vai ser aquela linha de notebook da Alienware lá. É, com certeza. Vai vir pra lutar com isso aí. 3060. 3060. GPU. That's what everybody else is also using, but we wanted to start with Eu that. acho muito legal esse negócio de montagem de laptops, de PC. Você simplesmente pega uma CPU da AMD e uma placa de vídeo da Nvidia, que são, tipo, concorrentes, né, entre aspas, e coloca dentro da mesma máquina. Isso é doido, né? Porque a Nvidia assim, faz muita Intel Red, né? Faz muito parceria assim, mas ela dita o mercado, né? Não tem por que a AMD ficar lutando contra isso. Os caras, não é à toa que eles deram esse gás no processador aí e vão de Intel, né? Pois é. De AMD, ué. E AMD. Mas eu acho interessante dar uma liberdade boa do que, por exemplo, ficar exclusivo, né? Imagina, por exemplo, se uma placa-mãe específica, todas as placas-mães que aceitassem tivessem um socket para CPU AMD, só aceitasse placa de vídeo AMD. Seria ia limitar demais, né, mano? No meu upgrade. Interessante isso. Mano, notebook com 3080 tá custando 9 conto no Brasil. Mano, não sei, né? Nessas conferências eles não costumam fazer lançamento com preço, não. Eles só divulgam o produto em si. Só tô brincando, porque eu tô falando pelo preço que eu tô das curioso pra placas saber. Curioso pra saber quanto que sairia um laptop desse. Mas deve demorar um tempinho pra sair no mercado ainda. Com certeza. This time, the all-new Blade 14 powered by GeForce RTX. For the first time, gamers can experience an RTX 3070 and 3080 laptop GPU in a 14-inch form factor. It packs incredible performance in an ultra-thin, sleek design. Wherever you go, you can play the most stunning and graphically demanding games because the RTX 30 series includes second-gen RT cores that enable fast ray tracing. Enjoy realistic lighting, reflections, shadows, ambient occlusion, and more. All of those make your games more immersive. Ray tracing is featured in many of today's most popular games. NVIDIA DLSS also has been widely adopted by games. Many refer to it as magical. DLSS não consigo ver a diferença não, cara. Você conseguiu ver a diferença ali? Ali não. Ray Tracing eu vi, do DLSS não. Mas onde eu vi, velho, a tecnologia do DLSS da NVIDIA era pra velocidade, tipo, isso era coisa de milissegundos e tal. Por renderizar mais rápido, saca? Mas não sei. OMS cabuloso. 20 milissegundos, cara. Só os competitivos ditando, você viu? Tem que ser, ué. Isso aí na vida real, mano, sinceramente. Velho, os caras estão competindo, tipo, um jogador, às vezes, milissegundos é o tempo que o cara vê o outro. Eu sei, tô falando pra pessoas normais, entre aspas. 20 milissegundos, mano. O que são 20 milissegundos, velho? É engraçado como é que isso afeta competitivo, né? Você vê muito pro player falando sobre isso, né? Pois latência de internet, milissegundos de renderização, etc. Renderização, frequência de FPS mesmo. Engraçado que eles falam, né, de 14 polegadas e tal com MPC Game, mas fala sério, quem comprar um PC de 14 polegadas pra jogar, velho, o cara com certeza não vai jogar ele no PC, velho. Exatamente. O cara vai jogar no monitor separado, na televisão. 14 polegadas é bem pequenininho, tá? Não, total. Mas eu acho que é justamente pra mostrar. Eu boto fé que o de 14 nem vai ser o que vai vir com essa 3080 nem nada. Não, mas eles estão falando só do 14. Não, da 3080 não, né? Da 3080 não, não sei, da 3080 talvez não. Achei que eles estavam falando da série nova toda de notebook. Achei que eles estavam focando no 14, não prestei atenção. Que é muito pequeno, né? Não, vai ser o 14, mais fino. O cara tá acabando de falar que é o mais fino do mundo. We are talking about 16.8 millimeters thin with a 3080. Mind you, it's 0.66 inches thin. Fabuloso. Fininho mesmo. It's because
For the past 10 years, Mais we've been fino que o bringing together pendrive. the very best 2 centímetros, cara. Nem 2 centímetros, né? We've got all kinds of innovative solutions. They've been pushing the limits. And what we've got over here in the Razer Blade 14 is the next generation vapor chambers. And we've designed this from ground up. We are light years ahead of the competition. Many of them are still copying what we've done 10 years ago. And today we're 10 years ahead. We're a full decade ahead. Tá tirando onda ainda, hein? The next generation vapor chambers in the Blade Cara 14. confiante, né, velho? Each of these tiny little fans have got 88 fan blades. And we worked with fluid dynamics scientists. We made sure that every fan blade was designed from the ground up. 88 fan blades. What does that mean? Every single fan blade in our fans is about 0.1 millimeters thin. Caramba, velho. We É have muito designed fino. fan blades the width of a human hair. In addition, of course, we are using T6 grade aluminum CNC chassis. You got to kind of touch it. Imagina o custo só pra fazer esses coolers. Absurdo, né? José, você tá desaparecido aí. Volta aí pra nós, cara. Ultra thin. The world's thinnest 14-inch gaming laptop. So let's talk about how fast it is. Ultra fast. We've got the fastest 14-inch display. Rolou um flicker aqui, né? Tá piscando aí. Foi pra balada, cara? Tá na boate aí? Balada Razer. Full HD 144 Hz a tela. It's AMD FreeSync Premium, and every single display is custom calibrated right out of the factory. Ultra fast. Now let's talk about connectivity really quickly. Ultra connectivity. Lots and lots and lots and lots of ports. We're talking about Wi-Fi 6E. We've got Bluetooth 5.2. Now, some of the gaming laptops, or the 14-inch gaming laptops, don't even have space to put a camera there. Webcam. It's a Windows Hello. Lots of ports. We've got, on one end of the chassis, we've got a Type A, we've got a Type C Gen 2. The Type C, is tem bastante entrada mesmo, hein? Display port. In addition to that, we've got HDMI 2.1, which has an output of 4K, 120 hertz. Now, on the other end, we've also got another Type A, another Type C. We've got lots and lots of ports. Ultra connectivity. Let's talk about how responsive it is. Ultra responsive. It's got a full anti-ghosted keyboard. We've pioneered this many, many years ago. Now, one of the things I'm really proud of is how buttery smooth. This is like melted butter. Melted butter. It's a beautiful touchpad. You've got to touch it. Ah, mano, fala sério. Você acha que alguém usa touchpad de notebook, cara, pra jogar? Razer Chroma RGB keyboard. It's a fantastic keyboard. It's an incredible keyboard. Bonito o teclado. Key travel. You got to try it. O design tá lindo. It's ultra responsive. And now let's talk a little bit about how immersive the new Blade 14 is. And what we've got incorporated inside this is THX spatial audio, giving that beautiful spatial surround sound all around you. Oh. And of course, we're using it with upward firing speakers. Será? That's a truly, truly great set of speakers. And at this point of time, I'm sure most of you guys watching, some of you guys may be skeptical. Não deve ser nada absurdo, né? Tô Mas cético deve ser mesmo, bom, tô né? cético. A gente fica, né? Porque notebook, né? Eu acho que não vai ser nada absurdo, mas realmente deve ser uma parada legal, sabe? Tipo assim, o conjunto da obra deve ser muito bom, entendeu? We do not compromise. Porque tem uns gamers aí, né? Que é tipo. Tem placa Sei lá, eu fico tal, pensando. memória tal, processador não sei o que, mas aí a tela. Arthur Chaves acabou de se inscrever no canal. Obrigado aí pela inscrição e pela força, Arthur. Tamo junto, cara. Obrigado aí por se inscrever no canal. Obrigado por estar acompanhando a gente aí na E3. E nos próximos projetos aí que estão por vir, você vai ser o primeiro a saber agora que se inscrever no canal. Muito obrigado. Arthur é companheiro de Call of Duty Warzone, mais conhecido como seu parceiro aí, Kojak. Zé. Escreveu aí para poder acompanhar o Lucas no Far Cry. Ah, maravilha, hein? Fãzão de Far Cry 2, chamei ele para acompanhar o Lucas. Da hora, da hora. Ah, isso que eu ia falar aquela hora, cara, que, tipo, por exemplo, touchpad,
Claro que é bom ter um touchpad bom, speaker também, os alto-falantes o conjunto da obra do notebook, mas sei lá, se for um investimento muito alto que eleve muito o custo, cara, tem que pensar até que ponto vale a pena, porque querendo ou não, velho, quando alguém vai jogar assim um jogo que é maior imersão, o cara vai colocar um headset, o cara não vai jogar um jogo FPS no touchpad de jeito nenhum, né? E eles ficaram falando ali, forçando que é um PC gamer, fraco, como se fosse focado nisso, e meio que também dá destaque para umas coisas que no PC gamer realmente não sei se vai ter muita utilidade, entendeu? Mas é interessante, tem que ver até que ponto isso aumenta o custo. Exato, eu acho que ele cita isso tudo, até tipo, as coisas, né? Porque o cara gamer mesmo vai estar com um mousezão foda, um headset cabuloso, né? Eu acho que ele cita essas coisas mesmo por igual eu falei, né? Você tem notebook game no mercado que às vezes a tela na IPS, você mexe um pouquinho o rosto, a tela já muda a qualidade. Você não tem você vai jogar um single player, você não tem uma caixinha de som legal, você tem que conectar uma caixinha Bluetooth, sabe? Entendi. Então, acho que é mais nesse caso, né, de falar da parada como um todo, né? Entendi. Isso é verdade. Mas assim, igual eu falei, não deve ser tipo a caixa de som absurda, mas é uma caixa legal pro cara que vai jogar um pouquinho ali. Viajou ao trabalho, quer jogar um pouco. Não ficar dependendo, né, de outros periféricos. Né? Eu dei uma distraída aqui. Você chegou a reparar se vocês falaram do peso? Falou, mas eu não lembro. Pegou aí, não? Mas falou. Tô vendo esse cara bizarro, manipulando ele ali. Deve ser muito levinho, né? Muito, não, bizarro. Tá bonito, o design né, dele tá sensacional. Pequenininho, olha, tamanho de um caderninho, velho. Tá do caralho. Deve ser doido você ter um trem desse na mochila. Demais, velho. E o medo de ter um desse na mochila. Exato. Mas eu falo assim, pô, imagina, você viaja, trabalha, vai ficar no hotelzinho, então viaja por algum outro motivo. Aí você vai, pega um notebookzinho style pra jogar. Pô, muito coisa. Nossa, ela é demais. Amigo meu tem um grande da Razer, é mó tijolão, assim, sabe? Eu fico vendo isso aí, eu tô de cara. It's got an ultra responsive gaming keyboard and it's ultra immersive. You know, you've seen the upward firing speakers and all of this with 12 hours of battery life. Today, 12 horas de bateria? Jogando, será? The ultimate AMD gaming laptop, the new Razer Blade 14. New Razer Blade 14. You want to know availability? Well, queremos saber o preço, conta aí pra nós. You're probably quaking inside thinking, is this going to be a $5,000 laptop? It's got all the insane features. It's got the more powerful CPUs and GPUs, right? You know, is this going to be a $3,000 laptop? Well, ladies and gentlemen, the new Razer Blade 14 starts at just $17.99. Caô. When is it available? Well, not intended. Starting, né? Deve ser... Starts at... deve ser o mais fraquinho, mano. 4 GB de RAM, 2060. Tô brincando. Eu já vou entrar aqui no site pra ver os outros. Nossa, mano, mas por esse tamaninho, até pra trabalhar só pra levar pros lugares, já quero mais simplão já. $1.800, imagina o preço que vai chegar aqui no Brasil, quero só ver. O bagulho não pesa a mochila, cara. Não pesa nada, coloca ele no bolso. So, that's the first product that we've got today. And we've still got a big show ahead. So what's next? Insanely small? Bizarra tecnologia, né? Coisa de 2 anos atrás, uns tijolão que tinha no mercado. Pois é. Sony Vaio do tamanho da mesa, né? É sinistro demais, mano. Pensar que um negocinho desse finura consegue ser tão potente, cara. É igual o poder do iPad Pro também, sabe? Fica de cara nos tablets que estão saindo. Impressionante, velho. Não tem limite mesmo, né? Quando a gente acha que vai dar uma travada, sempre aparece coisa nova. É impressionante. Não tem limite, né, velho? Exatamente. Bota fé que eles já lançam também com tipo assim, igual eles estão lançando esse aí, mas eles já estão com a ideia de projeto pro próximo, já estão trabalhando no próximo. Com certeza, entendeu? Com certeza. Assim, se bobear, já tem 2 gerações na frente, estão soltando essa aí agora. Aí, José, estão te pedindo aí, ó. Estão te pedindo aí, ó. Também o Gustavo Coelho tá aí pedindo pra você mandar um salve pro Espírito Santo. Nheco. Manda um salve, pô. O cara tá pedindo salve.
Manda um abraço aí pra Liv da hora. Pois é, salve, velho. Manda do salve. Espírito Santo, Vitória. So how small is the Razer GAN charger? O cara não mandou salve, velho. Mandei, eu falei. So É tiny. que não escutou. Boa. That is packing from Salve, Gustavo. Bem-vindo à live aí, cara. Tudo bem? This is already considered one of the smaller 130 watt chargers out there. You can see how tiny, how small it is, but we've got enough. Nós estamos vendo aqui o lançamento do super notebook da Razer. One thing. It charges your 130 watt Seu irmão que vai pirar. gaming laptop. This charger doesn't just charge your laptop. Boom. It charges up to 4 devices simultaneously. Nossa, aí sim, hein? 4 equipamentos ao mesmo tempo. Interessante, hein? USB-C 130 watts of power. Bem prático, né? Power. Here's the side pro. Beijão, Gu. Valeu, Liv. You can see the 4 ports, 2 USB-Cs and 2 USB-As. Truly compact power. And here's a perspective shot. Truly, we've designed this so that this is the perfect charger that you can buy. It allows you faster. Tem um óculos recarregável, né? É o novo T, né? É um T novo. É o novo modelo de T aí no mercado. Falta só tá uma misteira. Viu? Faz o lanche, já trabalha. Misteira USB. Nova misteira Razer. Features. Now, what does it work with? Well, lots and lots of selected devices. As long as it's got USB-C and charging, it works with a whole slew of Razer blades. Cara, já colocaram em segundo tópico ali Apple MacBooks de cara, né? Que sabe. Like the Dell XPS, tablets, smartphones. Eu acho que esse preço foi até pra concorrer um pouquinho com o MacBook, viu, velho? Os MacBook Air fininho. Is it $300? Pode ser, mas tô curioso pra ver qual que é o modelo de entrada, né? O modelo inicial. Porque... Exatamente. Gustavo falando aí, o cara carrega a casa inteira. Com bagulho. And you can buy it, of course, at Esse bagulho. Razer stores and at leading retailers globally. This is the Razer. Mano, só o carregador ali é 10% do preço do laptop, mano. Now because this is truly the ultimate charger. Ultimate Charger Advanced Plus. Well, a couple of years ago, we launched the Razer Raptor. Agora vem um brutão, olha, ó. 27 polegadas. New Razer Raptor. É. Well, esse aí é brabo. still a 27-inch form factor. It's É monitor, né? Display, Monitor cabuloso. QHD resolution display. Now what we've done is we've upped the refresh rate from 144 Hz from the Ah, bonito demais, né? Tá bonito mesmo, esse aí tá bonito, tá? Esse monitor. refresh rate. In addition, Eu vou fazer o pacote completo já. Laptop com Design monitor, lindão. com carregador. Não é só de sync, hein, velho? É sync Nossa, tem os dois livre, sync, finalmente. tem os dois sync. Atendendo todo mundo do caralho. Vamos Tô ver com um a monitor taxa aqui de que tem frequência. free sync e minha placa NVIDIA, olha que delícia. 95% HDR. É sacanagem. Dynamic range display. Mano, é porque nossa, o valor dos monitores que tem G-Sync são muito maiores, velho. Certified gaming monitor. And we've worked really closely together with THX, specifically with the gentleman Eric Gemmer, who's got decades of experience in making sure Cara é velho, né? certifies the very best displays in the market. And joining me on screen here today is Eric, talking a little bit about our partnership. Entregou a idade do cara, falou que o cara tem décadas e décadas. Aí foi 30 anos de monitor. Tipo isso, né? Eric ficou ali. Olha isso, mano. Ele, como é que é esse controle de posição dele? Parece que é automático. Muito doido. Você viu aquele. Não sei se aquilo foi uma animação feita ali na hora, mas o negócio mexia sozinho, cara. Suporte. Você chegou a ver? O monitor é cabuloso. Hã? Vi. Pode ter sido animação só de apresentação, né? Mas se for movimento mesmo, tá louco. Stunningly good screen that is good for fast-paced gameplay and other challenging scenarios. More importantly, THX certification. A finura dele, cara. Telinha infinita. É maravilhoso. Means the screen will keep with your superhuman reflex. Tá vendo? Eu tô falando dessa animação. Isso aí deve ter sido. THX certified. Sim. Like the Raptor, have the added benefit of being a great option for color grading. Ah, legal, hein? Worked on an artistic endeavor. Preocupação foda com color grade. Other screens. Don't worry.
Comprar esse aí dando desculpa de que é pra trabalhar vai ser doido. Sempre tem que ter uma desculpa, né? Pra poder tirar o escorpião do bolso. If the Razer Raptor is your main entertainment screen, you're in luck. Because like all THX certified screens, the Razer Raptor 27 includes our renowned THX cinema mode. When it comes time to enjoy your favorite blockbuster movie or TV Bonitaço. show, Olha isso, nossa. pixel perfect Olha, nossa, fica muito real, velho. and removing any excessive and unwanted video processing. Across the board, the Razer Raptor 27 is a superb entertainment screen, and we hope you enjoy the quality THX certification brings to the new Razer Raptor 27. Tô gostando de tudo, eu queria ter tudo também, né? Ter condições de dar tudo. Razer, patrocina aí o canal pra nós. Eric, who's had decades and decades Pra of nós, experience crush. in terms of making sure that the very best displays in the world are certified in accordance to THX's. Meu mousezinho da Razer aqui marcando presença. And I'd like to talk a little bit Como é about que é? the new Razer Raptor Mousezinho 27. Razer marcando presença. It's got a forged aluminum Patrocínio meu It's bolso. got a beautiful construction. It's got a unique 90-degree tilt. Ah, velho, fala sério, caramba. Have it positioned Primeiro monitor do mundo que faz 90 graus. and it's got Nossa, lots velho. and lots of ports. Esse It's cara got a gosta de beautiful portas, né? integrated cable management and Olha o salto. Tipo assim, você tá vendo a parada bonita, mas o seu monitor atual tá te dando a qualidade da parada ser bonita, ou seja, você já tem um monitor que faz bonito. it's optimizing Bem observado, hein, Muito Sol? bom. Pensando dessa forma, eu tô satisfeito com o meu, então. that you can use. And over and above, of course, it's integrated with Razer Chroma RGB. So it Saulo fits tem the um ponto. entire Chroma RGB family, with Chroma as the world's largest RGB platform. Ali ele já tá usando o outro Razer que nem eu falei, com teclado separado, com mouse separado, no monitor pra jogar. Já cagou em cima do anúncio anterior todo já. Ah, os caras tão foda, né, mano? To include Visa compatibility. A gente sabe que vocês não vão usar o D-pad, então já leva nosso periférico. Monitor, integra tudo. periférico, leva tudo. Pacote Ultimate O cara já faz Edition, compra o notebook, 20% de desconto. ganha o mouse com 50% de desconto, teclado. É, tipo isso. Might look on your desk, and it looks just Nossa, Que isso, mano? 3 juntos. I'm sure many of you guys would like to see a video that we've put together. Tá flutuando ali? O que é aquilo? Tá na parede? And Ele tá preso no suporte que ele falou. Ah, não escutei não. Boa. Suporte à parte, cabeça toda móvel, tá cabuloso. Muito doido. Maravilhoso, né? Esses detalhezinhos verdes são style, né? Eu acho doido. É. E é bem da marca, né? Bem original. Original não, é autêntico. Único. Perdi a palavra aqui. Identificação da marca com a cor que eu tô querendo dizer. É isso aí. Pra falar, let's do a quick demo of the new Razer Raptor 27. Let's call up the Raptor 27. All right, here you go. It's got a beautiful, beautiful screen. It's forged out of aluminum. It's a beautiful monitor. Adoro trem de alumínio, velho. You can Acho see bonito. the De quê? integrated Alumínio. cable management. As you can Alumínio? see, it's a truly unique cable Tem um visual bonito, né? All right, let's turn it to the front again. And one of the things that we've updated, the new Raptor 27, is of course the Visa mount. And with the Visa mount, now you can have a Aí, triple ó, screen o monitor. suporte que ele falou. Uhum. Visa mount. Over here, right on your balance. Olha isso. Turn it around. Que isso, cara. Os caras estão pensando na estética mesmo, né? Muito doido. Mano, mas aquilo ali não. The new Razer. Eu não entendi direito, não. Ele fica preso. Thank you É very um much. Aquilo braço tem que estar preso na centralizado. mesa, Toda né? vez que Porque você vai instalar ele igual suporte de parede ou então com sargento na mesa, sabe aqueles prendedor, sei lá. É, tem que ter, ué, porque senão cai pra frente aquilo ali, ué. Com certeza, mas é display de instalação, né? Igual de parede, etc. Mas é muito doido, né? Porque você tem um pescoço só, Monitor. Um pescoço. menos cabo, menos coisa embaixo, sabe? Não, claro, claro. Cable management Eu não aguento cabo. and lots
A gente vai chegar no momento que não vai existir mais fio, cara. Confia. Confio. Confio. Caramba, mano. 800 doletas. 30 days. And of course, like most Razer products, you can order it at Razer.com, Razer stores globally, and leading retailers. Salgado, also, né? You can order the new Visa mount, which is optional, at just $99, available today at Razer.com and at global Razer stores. Isso que eu fico meio bolado, é fazer os mounts caros separados, sabe? Só porque é da marca. As chinos vão lá, um mês de lançamento do monitor, cria 60 tipos de mount chinês diferentes. Razer keynote at E3. Remember to join us after this. We've got Razer Store Live every month. Você acha bem difícil porque toda conexão sem fio tem custo de barreira só? Não, isso é verdade. É difícil mesmo, senão a gente já teria chegado a esse ponto, né? Mas não custa sonhar, né? Pelo menos na ergonomia no design funcional para esconder e ficar mais clean, igual o suporte ali. Você tem que ter suporte, mas os caras fizeram suporte e tem toda uma estética clean, né? Isso é legal. Que é isso? Eles fizeram uma máscara do Covid Razer? Que é isso? Pior que é. Mas parece que tem uns fones de ouvido ali na máscara. Mas pra escutar na bochecha, tipo, isso deve ser respirador, sei lá. Deve vir com... É isso aí, Saulo, é verdade. Você perde muito com o sem fio mesmo. Eu também já usei aqui. Mouse, teclado. O profissional sempre usa com cabo, né? No rolê de pensar na parada mais clean, mas assim, não necessariamente parar com o fio, sabe? Mas tentar pensar em designs mais agradáveis, mais ergonômicos. Mas qual é dessa máscara ali? Não entendi. Entendi também muito bem, não. A máscara vem com integração com o monitor. We converted one of our manufacturing facilities to make surgical masks. Today, we at Razer make high-quality, certified surgical masks, and we ship them worldwide. We've donated over 1 million masks in the US, in Europe, in Asia, in Africa, etc. And we continue to do that. High-quality, surgical masks. Com certeza que são por causa do delay e tal, né? Não consegue ter a mesma qualidade de resposta. Engineering, the design, and we've put that into Project Hazel. So Project Hazel is going to be using replaceable N95 grade filters. We've now designed in a secure silicon face seal. These are just some of the updates since the last. E esse tênis do apresentador ali, Saulinho? And we are going to make sure. Ou apareceu alguma coisa no vídeo? Tênis NVIDIA? With BFE that we've done. O que Saulinho tá falando, né? Não sei, o tênis do cara é da NVIDIA, eu não reparei não. What about the social aspect? What are we keeping? What are we not keeping? Well, first up. Nossa, que esquisito, cara. We're also adding in interior lighting so that in low light conditions you can still see the face of the project. Saulo mandou o link aí com o tênis da NVIDIA. Não vi não. Também não vi não. Onde que você mandou esse link, Saulo? So we've got an anti-fog coating on the inside of the Project Hazel to ensure. Mano, que doideira essa máscara, hein, velho? Nós estamos entrando num jogo pós-apocalíptico mesmo, todo mundo começando a andar de máscara. Não, viagem demais. Now, many of you will be aware, sustainability. Pelo menos a galera passar a andar de máscara mesmo para segurança de todo mundo vai ser bom. O link não aparece no chat. Ah, por isso. Acho que do nada não você aparece no chat, não. Tênis NVIDIA, por isso que a gente assustou. Beleza, manda lá pra gente depois que a gente vai olhar. And every single filter lasts 3 times longer than single-use surgical masks. É um tênis concept What I'm really proud to say is that every filter uses 80% less material than traditional surgical masks. Now, I'm sure many of you are waiting to try out Project Hazel. Muito interessante, né? And I'm going to talk about availability at the end of this. But if you can't wait to try Project Hazel out, we've got something really special for all of you. Isso é um negócio que eu não esperava, não, confesso.
online and see. Também não tô de cara, mas achei doido. Check it out on Instagram. Check out Razer, and here's a quick video to show how you can use the Project Hazel filter on Insta. Cara, fizeram até filtro de Instagram pra galera já ficar no hype já. Pois é. Que loucura, né, bicho? Now remember to tag us with your Project Hazel filters, because we will be watching out for all of you, and we might have some pretty cool giveaways for Project Hazel when the time comes for shipping. So we've got a quick video to show you the updates that we've made since the last time we announced this at CES. Here you go. Doido demais, viu, bicho? Tá louco. Parece difícil respirar, você não achou, não? Não sei como é que é a sedação ali no nariz, mas parece ser meio... Se for igual as máscaras que tem respirador normal de grafite, essas coisas, deve ser de boa. É tranquilo? With the insane demand that we're expecting for Project Hazel, we've put together a plan so that we can get as many of these units out to you as possible. We're going to have limited quantities right from the get-go. So once we start manufacturing, we're going to be doing sale by drops. We'll have all the database of everybody who wants a Project Hazel, and we'll send you information once there are units available. And our first drop is going to be happening early Q4. We're still perfecting it. We're taking in all the beta feedback. You're going to see units out in the field, but the first drop is going to happen early Q4, once we've got most of the testing and certification done. And it's going to be available exclusively on Razer.com. And you can sign up now for all the information at rzr.to/project-hazel. Máscarazinha especial aí pra nós da Razer. At the Razer keynote at E3, I'll be seeing you guys soon. Goodbye. Valeu. Tá aí finalizada a apresentação da Razer, com bastante produtos interessantes aí pra gente, hein? Muito doido. Hey, what's up? We're coming off A mulher parece com a mulher da Capcom, não parece? Parece mesmo. For a very special E3 edition of Razer Store Live. We're at the Razer USA. É isso, né, galera? This is my first time here. I can't believe they let me in here. I'm just, well, first of all, my name is Rob. E Saulinho, vai dar rolê de máscara da Razer e tênis da Nvidia? You've done so many of these. I feel honored to be included. We just saw a whole bunch of product from Min that got me really máscara achei excited. bem doido, hein? Bem da hora. So honored to be here. Após a Razer, a gente tem mais alguma coisa aí, José, pra gente transmitir pro pessoal? Não, pelo que eu vi, não. Entendi. É só amanhã de Bandai e Nintendo. É isso aí. Então, vamos encerrar a live por aqui, José? Vamos. Então é isso, pessoal. Já tem gameplay, né? Pois é. Então, vamos encerrar aqui a conferência da Capcom e da Razer aí pra vocês, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos. Boa noite. Em breve, hoje ainda, vamos ter aí live de Code Venha, 10º episódio da série. Mais tarde vamos ter episódio de Far Cry. Em relação a E3, amanhã a gente está de volta aí cobrindo a Nintendo e a Bandai. Então, vamos ver as novidades aí do último dia de E3 aí juntos no canal e na live. Então eu espero vocês aí hoje ainda e amanhã também. As considerações finais aí, José? Galera, valeu. Gostei muito de conversar com vocês aí, ver a participação de todo mundo. Essa semana tem muita novidade no canal, fica ligado aí. Se estiverem gostando, dá o like, manda pra galera, compartilha. E o que tiver também de feedback aí pra ajudar a gente, estamos abertos sempre. O Saulinho já deu os feedbacks aí, tá aí também desde o início participando, Davi Souza. Salve todo mundo que tá novo, salve todo mundo que já chegou já tem um tempo e vamos que vamos. Amanhã tem Bandai, tem Nintendo e fora isso, tem os nossos conteúdos semanais também, sempre, nossas lives. Obrigado por vocês terem aparecido. É isso aí. Então é isso, pessoal. Nós vamos ficando por aqui e até a próxima. Valeu!
Fui. Gamer experience. We have our former Halo Pro, current Halo.